Irmão, quero saber se a congregação é seita. Paz de Deus, irmãos. Vamos explicar, irmã, se a congregação cristã no Brasil é uma seita, sim ou não, com base bíblica, tá? Eu era uma pessoa também que eu chamava, tá? Porque eu cresci num sistema religioso, o qual eu fui ensinado a chamar os integrantes da congregação cristã no Brasil de seita, seita diabólica. Eu falava uma série de horrores, né? Porque ainda havia escamas nos meus olhos. Quando eu passei a analisar as escrituras, Cristo me mostrou que aonde eu atacava era ali que realmente seguia as doutrinas de Jesus Cristo. E era o que eu chamava de seita, tá? Então vamos com base bíblica. Para quem não conhece, mas muitos já conhecem, Saulo e Paulo são as mesmas pessoas. Saulo, em Atos 9, até Atos 9, ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo. Ele ordenava que açoitava os discípulos de Jesus Cristo e que eles fossem expulsos de dentro das sinagogas, eram proibidos de pregar doutrina, né, de Cristo dentro das sinagogas. E Saulo era um dos principais que defendia a lei de Moisés, né, e cria somente no que os sacerdotes, sumos sacerdotes falavam. Então ele tinha a crença dele, tá, de acordo com a lei. Tá no livro de Atos 9, a convenção de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Tá aqui, ó. Seita. Quer dizer, homens que mulheres os conduzissem preso a Jerusalém, ok? Então Saulo, ele pertencia ali ao povo ali que defendia a lei. Então o que Cristo veio combater foi essa questão de petição, de autorização. Cristo deu a liberdade para nós, pode ver que até Saulo na lei, para ele tomar qualquer ação ou qualquer atitude, ele tinha que ter uma ordem, ele tinha que pedir ordem. Então ele foi ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, e falando que se encontrar alguém da seita de Jesus Cristo, era para açoitar na sinagoga e expulsar. E no caminho, quem aparece para ele? Jesus Cristo aparece para ele. Fala com ele, quem estava com ele, ou vê a luz, mas não ouve a voz, porque a conversa era diretamente com Saulo. E Saulo é convertido aonde? No caminho que ele chamava de seita. Saulo é convertido no caminho que ele chamava de seita. Então, caíram as escamas dos olhos e passou a ser chamado de Paulo. Caiu as escamas dos olhos e ele viu a verdade que ele perseguia e chamava de seita, aonde era o verdadeiro caminho que conduzia à salvação da humanidade, por intermédio de Cristo e suas doutrinas. Olha só, eu também chamava, né? Eu me comparo a Saulo nessa época, eu também chamava. Depois eu passei a ver, porque caíram as escamas dos meus olhos também, ok? Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Aqui, 23, 24. Paulo perante o tribunal do governador Félix. Paulo já estava pregando as doutrinas, homem ousado, onde ele chegava, ele pregava. Então ele passou a defender as doutrinas de Cristo e seguir o caminho de Cristo, o qual ele chamava de seita, conforme a gente viu em Atos 9, tá? Conforme a gente viu em Atos 9. Só que olha só, ele é levado perante um tribunal para ser julgado. Olha de que chamam Paulo aqui, olha de que chamam Paulo aqui, tá na Bíblia, tá? Em Atos 24, do verso 5. Acusação em cima de Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Só que aqui já não é mais Paulo chamando de seita. Quem está chamando é o povo que achava que estava certo e já estava acusando Paulo, chamando Paulo defensor da seita dos nazarenos. Só que Paulo aqui não está mais chamando de seita. Paulo não está mais chamando. Quem está chamando é quem ainda está cego na lei, quem ainda está cego ali
no sistema religioso, que passa a chamar de seita as doutrinas de Cristo e quem segue a Cristo. Agora vamos lá na defesa de Paulo, a partir do verso 14. Atos 24, do verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas confesso ter isto que, conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo a Deus de nossos pais. Olha só, então Paulo não chamou mais de seita, ele falou, eu sirvo a Deus hoje, né, no caminho, né, que conduz à salvação, que é Cristo, o qual vocês chamam de seita. Qual a diferença? Por que que hoje eles querem tratar isso igual tratavam antigamente? Ainda tratam hoje. Quem segue as doutrinas de Cristo é chamado de seita. Por quê? Por que eles tratam isso? Nós não aceitamos. Pode ver que o apóstolo Paulo não aceitou isso. Ele fala bem claro, eu defendo o caminho, o qual vocês chamam de seita. Paulo passou a defender as doutrinas e os ensinamentos de Jesus Cristo. Inclusive, Paulo foi um homem levantado exclusivamente para trazer o evangelho para nós aqui, gentios. Foi o homem que mais escreveu cartas, ensinando as doutrinas do evangelho de Cristo a nós, gentios. Se não me engano, foi 13 cartas, salvo não me engano. Foi o homem que, o apóstolo que mais escreveu cartas, foi ele, porque exclusivamente é o povo gentil. E Paulo passou a defender o caminho. Ele não chamou mais de seita, ele falou, eu não aceito. Vocês chamam, mas eu não aceito. Em um momento eles acusam nós, chama, mas eu não aceito. Você sabe por quê? Porque quem está na doutrina de Cristo não se mistura com qualquer outro tipo de evento, ou festa pagã, ou qualquer movimento pentecostal, ou movimento que envolve Jesus, Deus, esses que os homens sacrificam. Nós não nos envolvemos nisso. Ah, mas ele não está falando de Cristo. Depende da situação. Porque, vamos lá, marcha para Jesus, esse é o único grupo de pessoas. Nós que entendemos as doutrinas, nós não vamos aí falar desse lá. Ele se acha mais santo que os outros, mas está escrito, quem for santo, que se santifique mais ainda. Agora, quem for sujo, que se suje mais ainda. Por quê? Porque no livro de João, é bem claro, se vem alguém a ti convosco, e não traz as doutrinas de Cristo, não recebeis em casa, e nem tampouco os saudeis, para não fazer parte das suas más obras. Então, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está escrito. Então, nós nos separamos, porque não vem com essa festa pagã, festa de São João, Natal, onde é que tem isso na Bíblia? Então, São João, ainda mais é uma festa de comemoração à morte de João Batista, que é onde foi pedir a cabeça de João Batista. Aí já imaginou quem serve a Deus comemorar a morte de um homem que foi o primeiro a anunciar as boas novas antes de Cristo? Festa de São João, que inclusive vai ter agora aí, né? Tá? Então, por isso que todas as religiões querem taxar nós de seita. Por quê? Porque nós não se misturamos. Nós seguimos rigorosamente as doutrinas de Cristo, no amor, na caridade, e não nos misturamos a qualquer coisa. Não. Por isso que eles tratam e taxam de seita, né? E antes deles tratarem, hoje já tinha quem tratava antes. E quem tratou antes se converteu. Então, por isso que muitos e muitos pastores estão se convertendo, muitos e muitos estão deixando de ser pastores, estão virando ovelha, e o Senhor está só chamando. Por isso que Jesus fala em João 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para todos os pastores aqui que estão me escutando. Você tem coragem de dar a tua vida por alguém? Isso eu não estou falando da tua família, não. Tu tem coragem de dar a tua vida por alguém? Responda.